Coisas grandes e terríveis. Forton. A primeira parada de Henri foi seu quarto, onde ela guardava uma poção extra. Ai, isso dói pra caramba. Ela pensou enquanto segurava seu braço logo abaixo do pulso. Ela transformou meus ossos em pó? Ok, Henri, concentre-se. Primeiro, use uma das poções de cura do seu marido, depois vá ver o rei feiticeiro. Não posso deixá-la simplesmente fazer isso. Suas pernas se moviam um pouco mais devagar do que uma corrida. O barulho de seus pés no chão a fez pensar em sua infância. É como naquela época. Ela pensou consigo mesma enquanto as lágrimas começavam a brotar espontaneamente em seus olhos. No dia em que ela foi mordida por um cachorro de rua, seu pai testemunhou, atacou e matou a fera, mas foi mordido na perna. Ele correu para casa para pedir ajuda, mas tentou esconder sua própria dor, a maneira como ele se movia como se cada passo fosse uma agonia. Eu me pergunto se doeu assim. Ela cerrou os olhos enquanto a dor aumentava. Ela queria desesperadamente correr para seu quarto, mas isso sacudia muito seu braço, então um passo rápido e apressado foi tudo o que ela conseguiu. Ela nem sabe, ela não tem ideia do que fez. Meu Deus, é isso, ela não tem a mínima ideia. Os olhos de Henri se arregalaram com a realização enquanto ela chegava ao seu quarto, corria para a cabeceira da cama e tirava a poção de uma gaveta. Ela bebeu o mais rápido que pôde e suspirou de alívio quando a dor rapidamente desapareceu. Ela estalou os lábios com satisfação e limpou os olhos. Obrigada, marido. Ela disse enquanto colocava a garrafa vazia no chão. Agora, quanto a você, Neia. Eu não vou deixar você fazer isso. Henri lembrou a si mesmo enquanto se encostava na parede para se recompor. Demorou vários minutos em seu quarto, e um breve tempo em uma bacia de água lavando seu rosto, antes que ela se sentisse pronta para confrontar seu senhor. Quando ela estava pronta, ela respirou fundo, e começou a caminhar para seu escritório com a mesma urgência que ela tinha com seu ferimento apenas alguns minutos antes. Seus braços balançavam ao seu lado com o tipo de confiança rápida que agora era uma segunda natureza para ela e suas pernas comiam o chão com passos largos. Seus olhos estavam fixos à frente e inabaláveis em sua certeza. Ela segurou tudo isso junto até o momento em que chegou à porta do escritório do rei feiticeiro. Espere, e se ele quiser isso? E se tudo isso for parte do plano dele? Ela engoliu em seco por um momento. Então você saberá, pelo menos, vá em frente. Ela respondeu a si mesma em pensamento, e bateu na porta com sua confiança restaurada. Entre. A voz nobre que ela nunca conseguiria esquecer chamou, e ela empurrou um lado da pesada porta com grande esforço. Foi devagar, e apenas o suficiente para que ela pudesse entrar, mas ela entrou. Assim que ela entrou, ela caminhou até a mesa dele e dobrou o joelho diante dele. Vossa Majestade. Henri disse calmamente, peço um momento do seu tempo para trazer um assunto grave à sua atenção. Ela viu imediatamente que ele estava examinando documentos, mas assim que ela se ajoelhou e falou, ele colocou o que estava em sua mão de lado e cruzou as mãos sobre a mesa à sua frente. Ela pôde sentir toda a atenção dele focada nela. Fale. Ele disse simplesmente. Henri contou tudo a ele, exceto a parte em que Neia esmagou seu pulso, ou colocou uma mão sobre sua garganta. No final de sua narrativa, ela olhou para o rei feiticeiro e o viu esfregando o queixo em pensamento antes de falar com ela. Entendo. Bem, deixe-me primeiro dizer, você entendeu corretamente minha vontade. Não pretendo aterrorizar meus convidados para que se submetam. Obrigado por trazer isso à minha atenção. Meu senhor, Henri começou relutantemente, eu devo questionar a aptidão contínua da general Neia Baraja para comandar seu exército, os eventos de Wheaton, e outras coisas, me fazem pensar que ela perdeu a razão para a sede de sangue. Ela é leal e dedicada à sua vontade, verdade, mas ela só lhe entregará um cemitério se lhe for permitido continuar como está. Ela me lembra dos cavaleiros que vieram para minha aldeia, no dia em que você salvou a todos nós. Pior, eu não acho que ela. Entenda o quão longe ela está, suas perspectivas estão todas distorcidas, e, meu senhor, eu vejo apenas morte em seu futuro se nada for feito. Explique. Ains perguntou com um senso de urgência bem controlado em sua voz. Perguntei a ela sobre o que era melhor para ela, e sem dizer diretamente, ela deu a entender que não tem futuro. Por que ela pensaria isso? Esta guerra está quase acabando,
há um mundo depois disso para trabalhar. A voz de Henri gradualmente se encheu de medo enquanto ela se imaginava viajando pelo mesmo caminho que a Papa Guerreira. Ela está em profunda angústia. Ains admitiu: tenho alguma familiaridade com casos como o dela do primeiro mundo. Às vezes acontece com aqueles que bebem muito profundamente da taça da guerra. Vou conseguir ajuda para ela, mas acredito que ela só será destruída se eu removê-la agora. Estou enviando Sebas com ela depois da conferência para ajudar a mantê-la contida, enquanto ela cumpre outra tarefa. Isso deve manter o derramamento de sangue no mínimo, mas obrigado por vir até mim com isso. Ains disse calmamente: vou falar com ela prontamente. Meu senhor, este servo pode lhe pedir mais uma bênção? Henri perguntou esperançosa. Você pode perguntar, pelo menos. Ains disse em um tom senhorial que, como sempre acontecia, a encheu de entusiasmo apaixonado por seu serviço. Meu senhor, quando este país for conquistado, eu pediria que me permitisse assumir o governo da teocracia Slane, pelo menos tempo suficiente para supervisionar a reconstrução. Acredito que posso fazer isso efetivamente. Ela perguntou esperançosa e ousou levantar os olhos para encontrar seus olhos vermelhos. Talvez haja alguma motivação para seu pedido? Uma motivação que você não está revelando? Ele perguntou incisivamente. Henri abaixou os olhos por um momento. Meu senhor, eu lhe asseguro que trabalharei duro, mas, eu vi quem Neia se tornou. Ela é uma mão vermelha, uma arma, uma força de terror. Ela usou violência e intimidação para manter o controle sobre a reconstrução de sua capital. Eu quero mostrar a ela que esse nunca foi o único caminho. Que compaixão e gentileza também têm valor. Eu quero provar que ela está errada. Perdoe meu egoísmo, talvez eu queira provar isso a mim mesma também, mas por favor, meu senhor. Eu sei que não estou errada. Você mesmo me mostrou esse caminho. Você se importou com meu povo, nos protegeu, nos deu sua lealdade assim como nós lhe demos a nossa. Eu sei que esse caminho funciona, mas ela tem, eu não acho que ela já viu. Então eu quero ser a única a mostrar a ela, e talvez isso ajude, talvez se ela vir. Talvez se o mundo inteiro vir, nós realmente possamos ter aquele mundo que todos nós queremos em comum. Henri argumentou apaixonadamente e se prostrou impulsivamente. Por favor, meu rei, deixe-me ser a única a fazer isso. Ela pediu com tanta força que seu corpo inteiro tremeu. Tudo bem. Ains respondeu depois de um momento: antes que a província seja dividida em diferentes governos, você manterá o controle sobre a totalidade e cuidará de sua reconstrução. Retorne aos seus aposentos e descanse por enquanto. Devo convocar Neia para mim. Meu senhor. Henri disse alegremente enquanto se levantava e fazia uma profunda reverência, antes de se retirar do escritório. Alojamento de Neia. Vai, puta merda. Vai, sai daqui antes que alguém te veja. Neia pensou consigo mesma, seus sentidos estavam esquentando. Ela sentia como se cada toque de ar sobre sua pele carregasse o aviso de uma ameaça. Seu corpo inteiro mal conseguia evitar um tremor visível. Droga! Por que ela teve que ficar no caminho? Porque eu fiz isso? Ela cruzou os braços na frente dela enquanto caminhava e começou a empurrar seus sentimentos para um buraco em seu estômago, tentando desesperadamente ignorá-los e se concentrar em dar um passo de cada vez. Ela ouvia com cuidado extra qualquer indício de que outra pessoa pudesse estar por perto, para que ela não tivesse que lidar com mais ninguém. Ela exalou um suspiro que não sabia que estava segurando assim que entrou em seus aposentos. Ela se virou, fechou e trancou a porta. Para garantir, ela olhou ao redor e encontrou uma mesa com uma superfície de pedra pesada sobre uma madeira grossa, densa e cara. Sim, você vai servir. Ela disse, e foi até onde estava. Pegando-a com as duas mãos, ela arrastou-a para a frente da porta e a colocou no chão para bloquear a única entrada. Satisfeita com sua relativa segurança, e estendendo a mão para tocar os lábios enquanto pensava na última vez que havia beijado sua esposa, e uma carranca furiosa se formou em seu rosto, ela foi até onde havia uma pequena mesa redonda e deu um soco nela com força suficiente para fazê-la quebrar. Os pedaços atingiram o chão, e para garantir, ela chutou um dos pedaços maiores com força suficiente para que ele se cravasse na parede. Droga, 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 droga. Ela rosnou várias vezes antes de ir até a prateleira de vinhos em um canto e pegar uma garrafa.
ela a segurou pelo gargalo. Só uma bebida, só uma e então, talvez descansar um pouco. Ela disse enquanto olhava para ela. Seus dedos ficaram tensos, fechando em um punho, o vidro quebrou e a garrafa caiu e atingiu o chão, ela caiu de lado e um líquido vermelho espesso gotejou no chão. Não. Neia sussurrou e fechou os olhos com força contra o pensamento de alguém que ela havia ferido, matado, o jeito que o sangue bombeava para fora de sua artéria femoral quando ela enfiou sua espada ali, deixando-o gritando e se agarrando em futilidade enquanto ela o deixava sangrando e procurava outra vítima. A surpresa quando 3 pularam pelas janelas de um prédio e a pegaram desprevenida. Muito fraca e muito corajosa e muito errada e... Ela afastou o pensamento. Ela olhou ansiosamente para a cama e foi até onde ela estava, uma cama grande, com um cobertor grosso e macio, que a chamava. Scanna, eu queria que você estivesse aqui, como eu queria. Não. Ela disse enquanto pensava sobre o jeito que sua mão foi para a garganta de Scanna. Seu desejo pela cama se espalhou como poeira levada por um vento repentino. Ela olhou em vez disso para um pequeno armário, um que ela pudesse fechar, onde ela não tivesse que arriscar estar perto de ninguém. Sim, você vai fazer. Ela sussurrou, e entrou. Ela fechou a porta atrás dela, e se jogou contra a parede, e olhando para o nada na escuridão, ela começou a cair no sono finalmente. Crossroads. Ele se curvou sobre o balde e vomitou assim que saiu da cama. Droga. Ela disse enquanto limpava a boca e ia se lavar. Vômito, é, nojento. Ela disse, e então abriu um leve sorriso de alívio. A causa de seu alívio estaria do lado de fora da porta da frente de sua taverna em 1 hora ou menos. Ela rapidamente vestiu seu traje de trabalho, um vestido marrom simples, sapatos baixos e um avental preto. Ela correu para baixo, quase ignorando as manchas de sangue onde homens morreram ou foram feridos não muito tempo atrás. O negócio de viver não lhe permitia nenhum luxo para refletir novamente, e por isso ela era grata. Ela até ignorou um grito muito distante que dizia que a cidade inteira ainda não havia sido restaurada à paz. Aqui, porém, ela conseguiu sorrir porque se sentia segura. Ela foi até o grande forno, acendeu o fogo e colocou o pão para assar. Então foi lá dentro para acender outro pequeno fogo e começar a esquentar a água e o caldo para o ensopado que ela serviria, para o motivo de se sentir mais segura. Quase pontualmente, ela estaria pronta, seus pés correndo com a suavidade de uma dançarina especialista que havia dançado a mesma dança 10.000 vezes. Ela franziu os lábios e começou a assobiar de felicidade enquanto voava de tarefa em tarefa. E então para dentro para endireitar as cadeiras nas muitas mesas, ela parou apenas uma vez, para olhar com desejo persistente para o canto onde Petir havia primeiro entretido uma multidão de clientes com uma canção de zombaria que lhe rendera uma boa quantia de dinheiro. Ele tinha uma língua talentosa e um raciocínio rápido naquela noite, e em todas as outras noites. Ela mordeu o lábio e apertou os olhos, então retomou sua vida, correndo para a porta. Ela destrancou e os cavaleiros do Império Baharut entraram e se sentaram, um grupo barulhento, mas respeitável, vestindo armaduras de placas de aço e carregando espadas em seus lados e escudos em suas costas. Eles gastaram moedas com o rosto de Jirkniv neles. Atrás deles vieram os soldados da Justiça Negra, vestidos com cota de malha preta com emblemas variados pintados no centro, vestindo capas pretas e carregando espadas e arcos afiados. Os dois não poderiam ter parecido mais diferentes. Atrás de ambos vinham soldados do exército de carne. As forças da cidade natal de Henry eram distintas, pois a maioria carregava lanças ou alabardas com espadas curtas, exceto pelo corpo de goblins ou demi-humanos que agora também frequentavam a taverna. Eu ainda não acredito, agora posso distinguir um exército do outro apenas com um olhar, mas mais do que isso, estou confortável. Ela balançou a cabeça em consternação e começou a correr para pegar cerveja, suco e pedidos de café da manhã, pisando levemente em pés rebeldes e girando em uma cadeira que de repente se projetou para fora quando alguém ficou de pé sem saber que ela estava lá. Na batalha da vida, esta era sua arena e ela era uma mestra em travá-la. Todos eles pagaram uma boa moeda, e para seu choque, todos eles, pelo menos os humanos, pareciam normais. Nenhum ritual horrível, ninguém a machucou ou ameaçou, ninguém tentou sair sem pagar a conta.
pelo menos não 2 vezes, porque eles eram os vencedores e ela era uma cidadã conquistada. Os poucos que o fizeram foram punidos por seu próprio povo e ela recebeu o dobro da moeda como compensação. É o suficiente para esquecer o que fizeram com os rebeldes. Ela pensou consigo mesma enquanto se lembrava dos corpos congelados que foram atingidos por dragões de gelo, os queimados onde as pessoas foram incendiadas, os enforcamentos daqueles considerados fora das regras por estarem sem uniforme quando tentavam lutar. Os templos dos 6 foram todos reduzidos a escombros, e a luta reduziu a população quase pela metade. Muitos fugiram da cidade pela esperança de segurança em Kami Miyako. Mas você está viva. Ela pensou enquanto começava a bater canecas nas mesas com facilidade praticada antes de sair para o forno para pegar o primeiro lote de pão. Lá dentro, ela podia ouvir alguém começar a cantar. Petir? Não, não Petir, ele está morto. Ela se lembrou. A voz não estava muito certa, por mais próxima que estivesse. Enquanto colocava o pão na bandeja, ela brevemente ponderou em tentar chegar até Kami Miyako, e novamente descartou a noção, se este era um jogo para fazer ela e todos os outros que não estavam lutando, se sentirem seguros antes de destruí-los, eles estavam realmente comprometidos com o papel. Além disso, que tipo de doente faria isso com alguém? Ela ponderou enquanto voltava para dentro e mãos se levantaram pedindo pão e segurando moedas de cobre. Não, eu estava errada, agora tenho que viver com isso. Ela pensou, e tocou uma mão sobre sua barriga onde o filho de Petir estava crescendo. Como eu vou explicar isso para esse aqui algum dia? Eu não tenho ideia. Não é de se admirar que aquela mulher, coisa monstruosa, me deixou ir. Ela sabia, e ela estava certa. Ele pensou enquanto começava a distribuir o pão enquanto moedas eram colocadas na bolsa do avental. Ela manteve a carranca longe de seu rosto enquanto sentia o ódio crescer dentro de seu peito. Eu nunca os perdoarei. Nunca, nunca, jamais. Foda-se os padres, foda-se os 6, eles arruinaram tudo. Ela pensou consigo mesma, escondendo os pensamentos vingativos por trás de um sorriso sedutor que viu uma moeda extra jogada em sua bolsa enquanto ela entregava um pão parcial para um jovem soldado bonito em armadura de placa de aço. Lá fora, a 1 quilômetro de onde ela trabalhava, em outra parte da cidade, incêndios graçavam enquanto os últimos insurrecionistas tentavam em vão evitar o extermínio por mais 1 hora. Setão. Barulhos e gritos se levantaram da cidade bem antes que os exércitos a alcançassem. Gargantua sozinho já seria horror o suficiente, mas apoiado por dezenas de milhares de demi-humanos, 100.000 elfos negros, anões negros montados em lobos e soldados humanos na odiada armadura negra, só aumentou o pesadelo. Cerque-os por 3 lados. Leinas disse com um sorriso malicioso em seu adorável rosto jovem. Você tem algo em mente? Shava perguntou curiosamente. Sim, Sua Majestade quer órfãos, livres do ódio de seus pais, para destruir uma civilização inteira até a raiz para que ela nunca mais se levante? Tudo bem, primeiro você o cerca em 3 lados, então enviamos Gargantua para o quarto, deixamos que ele destrua o muro ali para que a população possa fugir, então, como nossos exércitos gritam uma palavra, corram, que quantos desejarem, corram para Kami Miyako. Não imagino que a situação alimentar lá possa ser muito boa. O que quer que fique aqui para lutar, morre. O que é muito jovem para lutar, mantemos vivo para adoção posterior, e quanto àqueles que correm? Bem, por que temer covardes? Leinas estendeu os braços em um encolher de ombros casual, fechou os olhos e riu a risada sombria do assassino experiente. Hila e Shava trocaram olhares maliciosos. Então nossos primos humanos de longe estão em termos amigáveis com a morte, ao que parece. O sorriso de Hila era mais do que entusiasmado enquanto ela esfregava as mãos ansiosamente. Você sabe. Shindai é o maior dos nossos homens, e se você... Leina jogou a cabeça para trás e riu. Obrigada pela honra, mas, temo que terei que recusar. Não tenho intenção de me vincular a ninguém dessa forma, a menos que meu rei ordene. Além disso, por mais que eu respeite as tradições dos elfos negros, elas são para mim mais visitadas do que vividas. Gosto de uma vida estável agora, não sou devagar pelas planícies, mas ele é bonito, eu admito. Shava e Aureole Omega riram da troca. Perdoe a sugestão, Shava disse com uma risada divertida ficando um pouco mais alta conforme continuava.
Eu não tinha ideia de que seu relacionamento com o mestre das planícies eternas era assim. Leinas ficou vermelha. Não, 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 não. Eu juro que não é, não foi isso que eu quis dizer. Sua resposta, exagerada como era, trouxe ainda mais risadas para o pequeno grupo enquanto seus cavalos avançavam para trazer a morte ao seu inimigo comum. Voltarei para Nazarick com histórias para contar, isso é certo. Aureole Omega disse enquanto um sorriso divertido se formava em seu rosto. As bandeiras foram hasteadas e as alas dos exércitos começaram a se ramificar para cercar a cidade. Lamentos de medo e desespero foram ouvidos muito além dos muros da cidade, mas a confusão foi adicionada à mistura quando ficou óbvio que a cidade inteira não deveria ser cercada. Gargantua chegou perto das muralhas, passando perto o suficiente para ser tocado por aqueles que estavam nos parapeitos, se esticassem as mãos um pouco. Garal estendeu a mão para fazer precisamente isso, seus olhos azuis arregalados de admiração. A pedra do enorme golem era tão lisa quanto sua própria carne, seus passos eram como um trovão constantemente rolando. Quando passou, ele olhou para a mão que o tocou e a passou pelo rosto como se não conseguisse acreditar que a comparação fosse verdadeira. Com certeza. Parecia muito a mesma coisa, como alguém, qualquer coisa, poderia fazer uma montanha andar? O que eles estão fazendo ela fazer? Ele se perguntou em voz alta, ao lado dele, seu irmão, Kalim, olhou para ele como se ele fosse louco. Como diabos eu vou saber? Kalim gritou para ele. Eles estavam congelados, exceto por suas línguas, incapazes de realmente processar a realidade diante deles, e conforme Gargantua avançava, os soldados da teocracia ficavam apenas um pouco menos hipnotizados pelo enorme exército à sua frente. Nós vamos morrer aqui, não é? Garal perguntou tristemente. Provavelmente. Kalim abaixou a cabeça. Alguns escolheram balançar suas espadas ou maças no gigante de pedra, alguns escolheram atirar flechas, e outros viraram suas catapultas e escorpiões contra ele. Mas se havia algum arranhão, muito menos danos, não era evidente. Todos os projéteis e todos os esforços pareciam simplesmente ricochetear e cair no chão como se nunca tivessem sido usados em primeiro lugar. Suas cabeças iam e voltavam do exército para a construção monstruosa, enquanto seus passos a levavam para a parede leste, e a missão da montanha em movimento se tornava evidente. O enorme braço se ergueu sobre sua cabeça, e caiu para baixo em um movimento firme de corte. Gritos ecoaram daqueles sortudos o suficiente para sobreviver ao impacto, mas eles foram abafados pelo som de pedras caindo enquanto ele simplesmente andava descascando a parede e derrubando pedras até que sua caminhada lenta e constante o carregasse todo o caminho do nordeste, para a ponta sudeste da longa muralha da cidade, e então ele simplesmente continuou andando, até pisar atrás de uma das alas do exército nos outros 3 lados. Um tambor ressoou de algum lugar entre as fileiras da maior hoste. Garal e Kalim relutantemente sacaram suas espadas, tremendo de antecipação do inevitável. Então, para seu desânimo, uma única palavra foi gritada em uníssono de todos os 3 lados: corram! A cidade, já perturbada, em pânico além de toda razão, Garal e Kalim simultaneamente encontraram seus olhos desviados da frente, para olhar de volta para a cidade para ver o caos por si mesmos. De sua posição no muro alto, eles podiam ver pessoas pisoteando umas às outras, homens, mulheres, crianças, idosos. As pessoas com cavalos não se importavam se eles quebrassem os corpos daqueles na frente deles enquanto passavam, os jovens não se importavam com os velhos nem os fortes com os fracos. Entre os muitos que tentaram fugir, havia homens em armaduras cuja lentidão e medo os tornavam propensos a simplesmente serem empurrados para fora do caminho, caindo e sofrendo uma morte dolorosa enquanto eram pisoteados. A armadura destinada a mantê-los vivos apenas lhes dava mortes mais lentas e dolorosas conforme a cidade começava a esvaziar. Malditos sejam! Garal xingou. Quem? Kalim só conseguiu perguntar enquanto caía de joelhos e olhava impotente para a cidade enquanto ela se destruía. Garal sentiu sua vontade abandonar seu corpo e caiu para trás, contra as ameias de pedra. O espírito de derrota drenou a força de seu corpo. Eu nem sei quem estou amaldiçoando, eles. Ele gesticulou para as massas em fuga que matavam seus vizinhos enquanto buscavam a segurança do caminho para fora da cidade, ou eles. Ele sacudiu o polegar por cima do ombro para o exército que causou o horror.
ou todos eles. Ele jogou as mãos para cima em frustração antes que elas caíssem ao seu lado. Tudo o que eles podiam fazer, tudo o que qualquer um nas paredes podia fazer que não estivesse fugindo ativamente para si, era observar e esperar. Finalmente Kalin perguntou a ele: "O que você vai fazer?" Garal franziu a testa: "Sou um soldado da teocracia Slane, meu inimigo está lá fora. Além disso, meu irmão está aqui comigo, não posso deixá-lo." Kalin piscou para ele: "Igualmente, é bom estar com você, isto é, se eu conseguir me recompor." Garal deu de ombros: Lembra daquela vez quando éramos pequenos e você deixou o cavalo do pai escapar do celeiro? Então você se escondeu na pilha de feno enquanto eu assumia a culpa?" O rosto pálido de Kalin corou e ele timidamente tirou o capacete e passou as mãos pelos cabelos pretos e curtos. Eu nunca te paguei de volta por isso." "Não, mas já que estamos no assunto, talvez haja alguma maneira de você fazer isso eventualmente." Garal disse enquanto olhava por cima do muro e viu uma única figura parada na frente e realizando algum tipo de ritual. "O que é isso?" Kalin perguntou enquanto observava seu irmão sair das ameias, voltar para a borda e olhar para baixo. "Dê meu nome ao seu filho." Garal disse com um sorriso irônico. "Engraçado, mas eu nem sou casado." Kalin disse com uma risada infeliz e arrependida. "Não, mas um dia você será." Garal respondeu: "E quando for, espero que você possa me perdoar por isso." "Perdoar você por quê?" Kalin perguntou confuso. "Bem, por apontar isso ali." Garal respondeu e apontou para o lado do muro onde havia uma grande pilha de feno. "Parece aquele de quando éramos crianças. O que tem ele?" perguntou Kalin. "É que, assim como naquela época, só há espaço para um." Garal respondeu, e Kalin teve um momento de compreensão em seu rosto, antes que o punho de ferro de seu irmão o acertasse no momento em que sua boca se abria para protestar. Kalin caiu, e Garal o agarrou antes que ele caísse para o lado errado. Então, tirando-lhe a armadura de metal e deixando seu irmão apenas com o acolchoamento por baixo, ele o rolou sobre a borda do muro, 9 metros abaixo, onde seu corpo inconsciente desapareceu na grande pilha de palha. "Espero que você consiga, irmão, e me perdoe." Garal disse enquanto observava a figura solitária começar seu avanço contra sua posição. O exército atrás dele esperou por uns bons 50 passos, e então começou a segui-lo. Aureole Omega terminou seu ritual e avançou contra a parede sozinha. Atrás dela, eles contaram seus passos, e ela continuou. Ela os ignorou e se concentrou na tarefa em questão. Ela deu um passo quase caprichoso para si mesma. Algumas flechas vieram em sua direção quando ela estava dentro do alcance, mas ela viu que a maior parte da parede estava abandonada. Poucos parafusos dos escorpiões foram disparados e nenhuma catapulta estava evidentemente tripulada. Grupos de soldados se reuniram para seu dever final. Um jovem pálido de considerável coragem puxou seu arco e disparou flecha após flecha direto em seu coração. Não é um tiro ruim. Na verdade, alguns desses soldados da teocracia são realmente muito corajosos. Ela disse pensativamente enquanto se aproximava da parede. Quando ele viu que suas flechas não estavam funcionando, ela viu que ele desistiu disso, pegou uma corda, amarrou-a nas ameias e pulou para baixo, usando a corda para ajudá-lo a repelir para a frente da parede, colocando seu corpo entre ela e a pedra que ela iria quebrar. "Esforço inútil." Ela disse brincando. "Mas é meu esforço. Esta é minha cidade. Lá atrás está minha família. Este é meu país. E eu não vou deixar você tomá-lo. Eu sou Garal da teocracia, monstro, e você não passará enquanto eu viver." Ele gritou para ela e soltou um grito de guerra, avançando os últimos metros de onde ele estava, para onde ela se aproximava. "Que desperdício de coragem." Aureole Omega disse com irritação enquanto seu punho voava para fora, e seu torso se despedaçou, seus próprios ossos perfuraram seu corpo enquanto se quebravam em pedaços, e ele voou de volta contra a parede que tentava defender, manchando-a com seu sangue. Seus olhos estavam perdendo o foco enquanto ela recuava para um segundo golpe, desta vez contra a pedra. "Não!" Ele gorgolejou através do sangue que estava vomitando, seus olhos azuis selvagens de desespero. "Oh, não, você não!" Aureole Omega estalou em aborrecimento, pois parecia decidida a pelo menos cuspir sangue nas roupas dadas a ela por um ser supremo. Ela pulou para longe por alguns metros, e então aquele que se chamava Garal cambaleou para a frente e caiu,
um olhar de alívio em seu rosto enquanto seus olhos embaçavam e a luz morria. Ela puxou o punho para trás novamente, e o trouxe para a frente, quebrando a parede tão facilmente quanto um martelo esmaga um melão. Que diabos foi isso? Ela se perguntou distraidamente, então deu de ombros e voltou ao trabalho. Setão começou a cair como uma marionete cujas cordas foram cortadas, o punhado de milícias da cidade, mais apto para acabar com brigas de taverna ou lidar com bandidos, não tinha resposta de qualidade para o exército que tinha vindo contra ela. Aqui e ali, Leinas podia detectar o som de luta desesperada, mas em geral ela e seus companheiros tinham apenas que trotar seus cavalos para a frente. Ainda assim, experiência difícil ou não, ela sentiu seu coração se comover um pouco por alguns momentos, o lamento estridente de um recém-nascido de mulher dando à luz no pior momento possível, e se viu sozinha quando alguém em quem confiava abandonou ela e a criança aos seus destinos. Às vezes, ela sentia seu coração inchar de admiração, enquanto um fazendeiro com um forcado tentava defender o pouco que tinha contra soldados que ele não tinha chance alguma de derrotar. Ainda assim, passo a passo, seus soldados apreenderam tudo. Os uivos de vingança dos elfos negros eram notáveis enquanto eles se gloriavam no momento, mas enquanto ela cavalgava, ela percebeu pelo canto do olho que as mãos de Chava estavam tensas nas rédeas de sua montaria. Algo errado? Leinas perguntou a ela. Não estamos mais em perigo real. Esta é provavelmente a derrota mais embaraçosa que a teocracia sofreu em toda a sua história. Não é isso, Chava respondeu friamente, antes de escapar de Kami Miyako. Eu era um escravo aqui, Seteu era uma espécie de estação de passagem. Se preferir, era a primeira cidade que a maioria dos elfos cativos via. Se não acabassem indo para Wheaton, foi daí que a cidade tirou seu nome. Central One costumava ter outro nome, mas era um grande centro de distribuição para exércitos, mercadorias e assim por diante da teocracia. É como. Ela coçou a cabeça enquanto tentava pensar em uma analogia. Irrantel. Leinas disse impulsivamente. Irrantel? Chava perguntou em dúvida. Sim, Irrantel era o ponto de encontro dos exércitos do reino em suas guerras contra o Império Baharut. Eles mantinham armazéns em grande abundância, muito maiores do que as necessidades da cidade por si só. Eles continham comida, bens, tudo, e como eram usados apenas para soldados durante a guerra, o resto do tempo a maioria dos comerciantes alugava o espaço extra, e se tornou um grande centro comercial, apesar de ter uma população menor. Leinas explicou pacientemente, e Chava assentiu entusiasticamente. Exatamente, as matérias-primas exportadas por Feron geralmente encontravam seu caminho para as forjas aqui, escravos destinados a Kami Miyako, trigo de Wheaton. Kami Miyako era muito densamente compactado para servir ao mesmo propósito sem expandir os muros, então Seteu assumiu a diferença. Então, eu conheço esse lugar, e odeio cada pedra dele. Chava sibilou entre dentes cerrados. Eu quero matar tudo que ainda vive dentro desses muros, e, se eu não estivesse convencida de que as pessoas que correram, estavam correndo para a perdição, eu iria querer persegui-las. Eu não sei quanta corda seria necessária para enforcá-las todas, mas eu gostaria de ver se há o suficiente. Hila estendeu a mão e pegou-a, e Leinas não conseguiu pensar em mais nada para dizer, não até chegarem à praça central, em frente à mansão do governador e ao centro administrativo. Vamos verificar o lugar, minuciosamente. Leinas prometeu sombriamente. Chava não respondeu, nem viu necessidade de fazê-lo. Teocracia Slane. O general Boabdil cavalgou de volta pelo caminho que veio. A neve caindo ameaçou enterrá-lo mais de uma vez enquanto ele considerava seu encontro com o general Oma morto-vivo. Há quanto tempo estou na estrada agora? Tudo parece correr junto. Ele se perguntou enquanto seu cavalo voltava passo a passo para o exército que ele havia deixado tão recentemente. O ruído clip-clop dos cascos estava enterrado como os próprios cascos, sob uma camada de neve e qualquer coisa restante era levada pelo vento constante. Quando podia, ele estimulava o cavalo a galopar, segurando sua capa firmemente contra o corpo para se manter o mais aquecido possível. Sua barba antes imaculada lembrava mais a de um mendigo sem teto do que a de um comandante muito estimado, só que vestir sua elaborada armadura e equipamento sugeria seu verdadeiro status. Tem alguém menos sortudo que você?
Ele perguntou em voz alta enquanto o frio penetrava em seus velhos ossos. Ok, sim, pessoas mortas, e, sim, provavelmente os escravos élficos, eles também, certo, muitas pessoas, mas de pessoas comparáveis à minha posição, não consigo pensar em ninguém menos sortudo que eu. Até porque estou congelando minhas bolas voltando pelo caminho que vim para o lugar onde quase fui assassinado para dizer a todos que não há esperança, e para piorar, estou falando comigo mesmo como um louco e nem consigo dizer quanto tempo faz. Ele estremeceu, mas continuou cavalgando, dormindo na sela e parando apenas para se aliviar ou deixar seu cavalo descansar. Ele fez o melhor tempo que pôde, e eventualmente, encontrou batedores do exército que o ultrapassavam, que o trouxeram rapidamente de volta ao acampamento. Ele foi imediatamente para a tenda de comando, onde encontrou o general Eiqueren esperando por ele. Sua escolta foi dispensada, eles apertaram as mãos em saudação, mas cada um tinha uma expressão sem alegria enquanto Eiqueren gesticulava para uma cadeira, na qual Boabdil rapidamente se jogou sem nem mesmo uma pretensão de dignidade. General Boabdil. Eiqueren se inclinou para a frente com urgência, linhas de preocupação gravadas em seu rosto. Por que você está aqui? Você deveria estar com seu novo comando. Não tenho comando. O general Boabdil respondeu sem rodeios, porque o exército para o qual eu estava cavalgando foi exterminado até o último homem antes que eu pudesse assumir o controle sobre ele. O rosto de Eiqueren ficou cinza como a morte, e seus olhos brilhantes pareciam ficar opacos e sem esperança enquanto Boabdil observava. O que aconteceu? Boabdil levantou uma mão, e então um dedo, um feitiço, foi tudo o que precisou. Você se lembra dos briefings, antes de tudo isso começar? Eiqueren engoliu em seco audivelmente. Eu sim, senhor, as planícies Kadzi, a reunião para os acordos, os contos altos de outras magias impossíveis, todos acreditavam que ele tinha usado um trunfo nas planícies Kadzi, mas, acho que isso não é verdade, é? Ele perguntou com desesperança crescendo em sua voz. Não, claramente não foi, ele apontou, disse algo, e todos simplesmente morreram consumidos por alguma sombra e nem mesmo seus corpos foram deixados para trás. Pior que isso, você quer adivinhar por que ele fez isso? Boabdil perguntou em agonia enquanto puxava seu próprio cabelo em frustração e desespero. Provavelmente não. Eiqueren respondeu enquanto olhava para baixo quando a urgência no tom de voz de seu mentor o atingiu. Não, você não sabe, mas eu vou te contar de qualquer forma, esses deuses que se danem a Gante. Os tolos assassinaram a General Oma. Boabdil estalou. Oma está morta? Isso é lamentável. Eu trabalhei com ela quando você me enviou para o Reino Dracônico. Ela era um grande talento, tinha um bom senso de humor, e falando como um homem, bem, ela era muito bonita. Eiqueren sentiu o vento deixar suas velas enquanto pensava em sua antiga aliada do outro lado, e uma pitada de luto atingiu seu coração. Falando como um homem, ela ainda é muito bonita, porque ela não está exatamente morta, apesar do fato de que o Agante queimou seu corpo até nada, o rei feiticeiro foi capaz de restaurá-la. Ela agora é uma morta-viva lendária. Ela estava lá, o rei feiticeiro queria que eu visse, queria que eu soubesse. Ela cavalgou até mim em um cavalo preto que soltava fumaça preta a cada passo. Ela me falou da minha missão. O rei feiticeiro está chegando. Seus generais, os dedos de sua mão sangrenta, estão chegando a Kami Miyako. Ele me mostrou o quão fútil tudo isso é. Nós não podemos vencer. As palavras de Boabdil eram lentas e tristes. Não havia nem mesmo amargura em sua voz, apenas cansaço. O que você propõe que façamos? Perguntou o general Eiqueren, completamente sem conseguir sequer fechar a boca enquanto fazia a pergunta desesperadamente e ponderava suas circunstâncias impensáveis. Boabdil estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Eiqueren. Ele o manteve ali, ainda forte apesar da idade. O general envelhecido endureceu seu coração para o que tinha a dizer em seguida. Não podemos derrotar ninguém, não mais, mas isso não significa que não temos opções. Podemos salvar alguns. Vamos recuar de Crossroads. Temos assediado os batedores de Henri desde que abandonamos o lugar, impedindo-a de vir para o sul. A insurreição, pelo menos a manteve ocupada, tenho certeza. Podemos escapar sem aviso, e seguir para Kami Miyako. Podemos atrapalhar a General Neia. Se alguém vai tomar a capital, prefiro que não seja ela.
Prefiro que a General Henry seja a única a fazer isso. De todos os oficiais do rei morto-vivo, ela é a mais provável de manter nosso povo vivo. Essa é uma opção, mas... Senhor, eu proponho outra coisa. Nossos homens são leais a você, eles confiam em você. Eu digo que devemos retornar a Cami-Miyako, com todo o exército, e tomar o lugar nós mesmos. Nós depomos Dominique, o instalamos no comando, e permitimos que você se renda a General Henry quando ela chegar. Eiken disse entusiasticamente. Poderia funcionar. Ele pensou consigo mesmo. Ou, eles vão nos matar de qualquer jeito. A General Baraja começou a trabalhar nos exércitos de Jaldabaoth como escudeira. Ela afiou a si mesma em demi-humanos sobreviventes. Ela fez sua reputação contra remédios e Sushala. E mais, se o que nossos poucos espiões restantes dizem for remotamente verdade, ela é a mão humana do rei feiticeiro. É provável que cada exército seja colocado sob seu comando quando ela chegar. Isso significa que ela não pode ter permissão para chegar. Boabdil pensou no assunto enquanto sua substituta olhava para ele atentamente. Tudo bem, que tal isso? Eu vou até Cami-Miyako, aposto que há elementos dissidentes na cidade, posso levantar o clamor e avisá-los da chegada do exército, se eu puder reunir a população e derrubar Dominique eu mesmo. Ele disse, estendendo as mãos esperançosamente. O general Eiken esfregou a têmpora. E nós? Ele perguntou. Boabdil falou sombriamente. Vá para o norte, encontre a General Henry e entregue seu exército, com a condição de que ela fique no caminho da própria General Baraja. Você percebe que não tem quase nenhuma chance, certo? Eiken perguntou ao seu mentor enquanto agarrava as mãos do velho general. Eu já estou morto, lembra? Ele respondeu, eu não posso liderar o exército contra a General Baraja. Ela sabe meu nome muito bem como aquele que lutou contra a General Henry por tanto tempo, aquele que capturou muitos de seus batedores, matou muitas das pessoas que sua organização treinou. Se eu for até a General Baraja, é mais provável que ela me mate do que ouça. Se eu estiver com o exército quando ele se render a General Henry, ela provavelmente considerará Henry uma traidora por aceitar, ou por ficar em seu caminho. Se eu levar este exército para bloquear a General Baraja, ela nos massacrará por causa disso. Eu sempre fui um homem azarado. Boabdil disse melancolicamente, no entanto, eu fiz e conquistei mais com azar do que a maioria das pessoas faz com a sorte. Deixe este velho usar sua má sorte para o benefício de sua nação, mais uma vez. Eiken olhou para ele por um longo tempo. Nós somos soldados, nós deveríamos fazer mais do que isso. Ele disse urgentemente, nós deveríamos recuar, conduzir uma retirada de combate, reunir o... Ele parou quando uma mão do velho general deixou o aperto e tocou a barba de Eiken. Vocês também são pessoas, e as pessoas devem viver, e nada mais que fazemos dá a qualquer um de nosso povo uma chance disso. Eu não estava exagerando quando disse a vocês o que o rei feiticeiro era capaz de fazer. Ele queria que eu visse, ele queria que eu soubesse, para que eu pudesse contar a vocês, para que eu pudesse contar a todos. Seu arauto causou terror ao falar. Seu general desafiou nossas facas ao ressurgir das cinzas e ele levou um exército inteiro, direto da existência, cavalos, carroças, homens, mulheres, tudo quando ele apontou para ele e decidiu que deveria deixar de existir. Eiken olhou para a neve no chão abaixo deles, e Boabdil continuou, você e Ira não são apenas protegidos para mim, vocês são como meu filho e minha filha, já vi mortes suficientes para 100 vidas, e sei o que está por vir se nada for feito para evitá-las. A General Baraja assumirá o comando sobre os outros, com seu histórico, o único outro concorrente é a General Henry, e dado que os Agante conseguiram manchar sua reputação com sua insurreição estúpida e fútil, é muito duvidoso que ela consiga o emprego, ela fará com que aquela maldita montanha ambulante derrube as paredes, e então tudo em Cami-Miyako que conta como humano será exterminado. Ela nos odeia como os elfos, todo esse tempo, nos preocupamos com monstros, e olhe para nós. Fizemos um de um humano, e é isso que vem para acabar conosco? Boabdil riu uma risada amarga e brutal que Eiken não conseguiu compartilhar. Senhor, tudo bem, parece completamente louco, mas, talvez? Mas eu não vou deixar você ir sozinho. Entre com pelo menos uma pequena escolta, digamos, 20 soldados, alguma coisa, pelo menos. Ele disse urgentemente. Tudo bem,
tenho a sensação de que você me nocautearia e me acorrentaria para minha segurança se eu recusasse até mesmo isso. Boabdil concordou relutantemente, mas deixou um sorriso orgulhoso se formar em seus lábios. Sim, provavelmente. O general Eiqueren esfregou a nuca um pouco envergonhado. Você vai precisar de algum descanso, pelo menos, temos alguns dias antes que qualquer ação possa ocorrer. Essa tempestade que se forma é quase impossível para suas tropas humanas e por algum motivo a general Henry não foi avistado, o esquadrão assassino que foi eliminá-la durante a revolta. Bem, eles nunca retornaram, ou assim disse o contato agante antes de fugir. Eiqueren resmungou incoerentemente, esse era o ponto. A propósito, eles começaram essa revolta para desequilibrá-la e criar uma chance de matá-la. Eles jogaram fora as vidas de milhares e milhares de nosso povo em uma rebelião que não conseguiram vencer, apenas para ter uma chance de tirar uma vida, a única vida que realmente tratou nosso povo com real compaixão. Boabdil gemeu. Espero que ela continue tão gentil depois disso. Eu não ficaria surpreso se todos eles começassem uma repressão brutal imitando a general Baraja. Afinal, se nos tratar bem não funciona, mas a brutalidade funciona. O que você escolheria? Ah, merda. Eiqueren disse rudemente. Concordo. Boabdil respondeu sucintamente enquanto se levantava e ia servir uma garrafa de vinho em 2 taças. Uma última, eu acho? Ele perguntou enquanto entregava uma. Uma última, bem, não há ninguém mais com quem eu preferiria beber. Eiqueren respondeu, e juntos eles terminaram.